O texto áureo da lição, a qual tem o tema A Paternidade Divina, está em 1 João capítulo 4, versículo 14. 1 João capítulo 4, verso 14. Gostaria que também, desde já, alguém contribuísse, lendo, por favor. 1 João capítulo 4, verso 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Glória a Deus. A verdade prática, ela vai dizer assim: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Eu gostaria de pedir ao Vitor que botasse, deixa eu ver aqui, o versículo 13. Bota o versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Aí ele vem na sequência: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. A fé cristã, ela está embasada em fatos que foram vivenciados, né? Eles estão falando de coisas que não ouviram dos pais ou de outras pessoas. Eles estão falando de eventos, de acontecimentos que eles vivenciaram. Eles falaram e escreveram sobre experiências, vivências, manifestações sobrenaturais que foram vividas, né? Foram vivenciadas por cada um deles. E isso torna a escrita muito mais profunda, né? Se a gente for analisar com um olhar mais amplo, você percebe que eles estão falando de algo que eles não têm como duvidar. A experiência da ressurreição é um fato que chocou a todos, né? Que se a gente for analisar João, o Evangelho de João, não a carta, mas o Evangelho de João, vocês vão ver que eles estavam, a Bíblia vai dizer que eles estavam como se fossem órfãos, né? Eles estavam se sentindo como se fossem órfãos, como se tivessem perdido toda a esperança que eles tinham em Cristo. Eles estavam se sentindo como se estivessem abandonados. E essa realidade mudou a partir da ressurreição e do aparecimento de Jesus aos seus discípulos. A leitura bíblica em classe está em 1 João também, capítulo 4, dos versos 13 ao 16. E vai dizer assim: nisto conhecemos, verso 13, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, que nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. De uma forma resumida, João está dizendo o quê? Qualquer que confessar, versículo 15, qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Ele está declarando aqui que ao confessarmos Jesus Cristo, estamos também sendo reconhecidos como Filho de Deus. Só é possível ser filho de Deus se eu estiver em Cristo. Confessar que Cristo é o Filho unigênito, gerado do Pai. Então, é uma realidade, irmãos, que não dá para você fazer uma separação. Porque se você analisar, o que é que o mundo está pregando hoje? O sistema mundano. Que a gente pode viver o Evangelho ou
uma crença de forma passiva e não ativa. Eu posso crer em Deus e está tudo bem. Como posso também crer em outros deuses, como posso crer em mim mesmo, como posso crer em muitas outras coisas. É uma crença que não te atrai inteiramente, que apenas te atrai pelo contexto histórico, por ter histórias bonitas, por falar de amor, de poesias, por falar de até mesmo de unidade, viver em amor com os irmãos. É legal ouvir sobre isso. Mas quando você vem para as partes que o Senhor ele exige de nós uma submissão de forma inteira e integral, mas não uma submissão com, como eu posso falar, forçada, mas de forma gratuita, voluntária. Você se submete voluntariamente porque você reconhece que Cristo se deu por mim e por você. Então, porque eu entendo que Cristo ele se entregou, então, quando eu tenho essa compreensão, porque ele se entregou por mim e pagou a dívida que, pelo meu esforço, era incalculável, não tinha como pagar, eu entendo que essa pessoa, esse Senhor, ele merece toda devoção, toda submissão, todo o meu amor, toda a minha entrega. Então, não é uma entrega forçada, uma entrega voluntária. E nós vamos ver aqui no decorrer da lição. A introdução desse tema de hoje vai dizer assim, ó: nessa lição estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que essa paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Veja só essa palavra aqui, ó. Fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. É algo que precisa ser expressado e visto, visualizado pelo mundo. Porque se eu sou filho, eu tenho que me comportar como filho de Deus. E como um filho de Deus, eu preciso ser visualizado como um filho de Deus. Aí como? Eu preciso me enquadrar dentro daquilo que Ele deixou para nós. E qual é a nossa regra de fé e prática? As Sagradas Escrituras. Ela é a fonte que vai corrigir, vai orientar, ela vai trazer direcionamento, esclarecimento, vai trazer correção, vai trazer força, ânimo. É um conjunto de tudo aquilo que todo filho de Deus precisar, através das Sagradas Escrituras que o Filho deixou, nós teremos esse suporte para externalizarmos essa filiação. Então, essa filiação ela precisa ser visualizada, ela precisa ser identificada para aqueles que nos veem. E o primeiro tópico vai falar sobre a paternidade, a revelação da paternidade do Pai. E vamos aqui definir o que é paternidade. E o texto vai dizer aqui na leitura da lição. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Isso está lá em Efésios 4, 6. O Pai é a fonte de tudo. Ele é o soberano. Ele é o princípio, sem princípio. Ele não é gerado, conforme está em João 1, 18. Pode alguém ler esse João 1, 18?
enquanto abre aí, vou terminar aqui a leitura. E de quem, junto com o Filho, procede do Espírito Santo. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é o originador de toda boa dádiva. Pode ler, quem achou? Bom, no 18 diz: Isso. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Isso. Ele não teve princípio. Ele não foi criado. Assim como o Filho também não foi criado. E aí, no próprio livro de João, ele vai dizer, agora perdi aqui o verso, que ele fala que tenham comigo a glória, acho que é João 17. João 17 na oração sacerdotal, né? A glória que tenham comigo desde antes da fundação do mundo. Se não me engano, é João 17. Deixa eu ver aqui, deixa eu verificar. Vamos verificar. É na oração sacerdotal. João 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Sim, versículo 5. Versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Ou seja, o Filho também não teve início, não foi criado. É um mistério, irmãos, que só vamos entender na vinda do Senhor. Alguém tem algo para contribuir nesse ponto? Eu diria o seguinte: nesse mundo a gente está fadado ao início e ao fim, porque Deus criou todo o universo, não só o planeta. Então Deus criou também aqui a lógica que rege tudo, certo? Ele até fala, por exemplo, em Provérbios, Salmos, que assim como o sol nasce pela manhã, nasce pelo poder do Senhor, que tudo mantém, que tudo sustém. Só que nessa dimensão, uma coisa, na dimensão onde Deus está, não existe começo, não existe fim. Ele está fora do tempo. Isso. Ele não é regido pelo tempo, senão ele próprio criou. Exatamente. Então, Deus não nasceu e Deus não vai morrer. Isso. Ele é infinito, ele é imortal. Isso. Ele é eterno. Isso. E Cristo, ele compartilha dessa mesma natureza. Atemporal, eterna. Está fora do tempo. E eu anotei aqui essa parte aqui do final do tópico 1, que é sobre a definição de paternidade. E antes de ler esse trechozinho, eu quero só falar aqui o que eu busquei aqui, né, o significado do dicionário da palavra paternidade. O que significa paternidade? Estado de qualidade de pai, relação jurídica entre pais e filhos. Esse é o significado mais básico, né, do que significa paternidade, a palavra paternidade. Estado de qualidade de pai, relação jurídica entre pais e filhos. Eu estava refletindo um pouco sobre isso, sobre o que é ser um pai, né? Qual é a função de um pai, em um sentido geral. Para que o pai serve? Se a gente for pensar. Aí eu faço essa pergunta, por exemplo, para a Iluna. Para que o pai serve? O que você poderia acrescentar? Uma das funções do pai. Uma função. Eigentlich alles. Sollte ein Vorbild sein. Sollte den Sohn anleiten. Also im Prinzip. Uma forte, uma função assim, forte, você pode dizer assim, uma função do pai forte, assim, que aparece muito na qualidade do pai, na função do pai. Escolhe uma assim, importante. Uma palavra.
Uma palavra. Ja, dass er ein Vorbild für den Sohn ist. Que ele é um exemplo, um espelho para o filho. Um exemplo, ou seja, uma referência, né? Aí, partindo dessa palavra, uma referência, o que essa referência vai implicar na vida do filho? O que vai acontecer a partir do momento que eu tenho o pai como essa referência? O que vai causar essa referência na vida do filho? Um exemplo do que é causado. Isso aqui está aberto aqui para os irmãos, para citar mais algum exemplo. Eu acho que quando você vê o exemplo, vou dar um exemplo. Se vejo meu pai martelando um prego, eu aprendo vendo como martelar o prego. Isso. Agora eu sei como martelar o prego. Isso. Então todas as atitudes que meu pai, como referência, faz, eu tenho agora uma base, eu posso fazer do jeito que meu pai faz. Isso. Esse é um exemplo de um exercício de uma função, né? Vamos supor, essa questão do martelar um prego, vamos ligar ao serviço de carpinteiro. Que o filho, ao ver que o pai é um carpinteiro, trabalha com madeira, ele vai também ser curioso e querer seguir esse caminho. Muitas das vezes, se a gente for olhar, analisar, muitos filhos, eles escolhem as mesmas profissões dos pais. Infelizmente, muitos pais, eles impõem essa vontade de que o filho siga de forma autoritária, né? Essa função. Mas muitos filhos, eles se dispõem porque ele vê a alegria do pai naquela função, em exercer aquela função, aquela vocação para a qual ele foi chamado. Ele decide também e se sente vocacionado para aquela função. Só que por que eu estou falando nesse ponto aqui? Porque Deus, como Pai, o nosso Pai Supremo, nele, ele deve ser a referência principal para todos os seres humanos. Porque se a gente tiver ele como essa referência, como você citou bem essa palavra, referência, ainda que o meu pai tenha sido um péssimo pai, ou instituído de forma errada, eu vou conseguir não replicar os mesmos maus exemplos, porque eu tenho uma referência suprema, que está acima daquele que foi utilizado como ali um reprodutor, né? Que me gerou, que através de Deus, o Pai Supremo, deu condições para que o pai físico, terreno, tivesse fertilidade para gerar a mim, por exemplo, o meu pai, né? Deu condições, deu saúde, deu fertilidade ao meu pai, juntamente com minha mãe, para me gerar. E isso faz com que eu não olhe para o meu pai como a justificativa de que o que ele fizer, eu vou fazer e o que acontecer comigo no futuro, eu vou implicar, eu vou levar a culpa para ele. Eu estou fazendo porque foi meu pai que me ensinou. Ou seja, eu faço as coisas todas erradas hoje, eu faço tudo de errado, desobedeço às autoridades, porque eu tenho uma referência negativa. Então, diante de Deus, a partir do momento que você reconhece o Senhor como seu Pai Supremo, você não tem desculpa para dizer que o seu pai foi um mau exemplo ou sua mãe. Você tem agora uma referência espiritual, um Criador, que está vendo tudo, que você agora, a partir do conhecimento de que Ele é o Criador e que Ele te formou, foi por conta dele que você veio a existir, você não tem mais desculpa para viver uma vida agora irregular, em pecado, em desobediência. Isso é possível por meio do Filho e do Espírito Santo. Essa é tá intrínseca, né? Tá introduzido ali a Trindade, porque o Espírito Santo é o que vai trazer luz ao que Deus fez ao enviar seu Filho para sacrificar-se pela humanidade. E através do Espírito Santo, ele vai nos trazer essa consciência através de uma vida de leitura,
de observância na palavra. Você vai ver muito claro em Salmo 119. O salmista fala muito sobre observar a lei do Senhor, né? Ser apaixonado por essa lei, ter prazer nessa lei. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Essa uma frase que ficou aqui, que eu notei aqui nesse primeiro tópico, é justamente sobre essa compreensão. Diz aqui, ao final desse primeiro tópico, entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Entender. Porque quando você entende a paternidade, isso te traz o conhecimento de Deus como o seu Pai Supremo e consolo, porque você agora não mais vai se tornar um escravo das cicatrizes que o seu pai terreno lhe causou, ou sua mãe, ou se foi uma avó, uma avó que criou, que tem muitos isso, famílias que são criadas, filhos e filhas que são criados por avós, e muitas das vezes foram mal criados, foram maltratados. Tem um exemplo de um amigo meu que trabalhei na farmácia que ele falava isso, que o avô maltratava porque ele dava um trabalho. Ele era criado com o avô, porque o avô lhe dava um trabalho, ele se sentia no direito de que o filho, o neto, chegasse em casa e tratasse ele como rei. Por exemplo, lavasse os pés dele todos os dias. E isso tem que ser feito, porque o avô estava dando uma casa, estava dando comida. Ou seja, era uma troca, mas de forma humilhante. E isso, quando a gente recebe a paternidade do Senhor, a gente é liberto. E por mais que a gente tenha cicatrizes como essas, por exemplo, de humilhação, ou de tortura psicológica, ou de ser machucados fisicamente, emocionalmente, você consegue liberar perdão através de Cristo Jesus. Você vê que Jesus ele é tão bom conosco, né? Deus Pai. Você vê que quando ele chamou José para ser pai de Jesus, José ele foi obediente e ele seguiu. Ele tratou o filho com carinho, mesmo não sendo dele. Isso. Mas ele tratou com amor e carinho. Hoje, às vezes, né, tem pessoas que elas são pai e mãe e elas tratam mal os filhos, né? Fala a palavra, fala uma palavra isso, que filhos são heranças do Senhor. Eles só são emprestados para nós. Isso. Então, quando nós precisamos muito conhecer Deus. Isso. Porque às vezes nós cuidamos de filhos, às vezes e não sabemos como criá-los, como Isso. cuidar deles, né? Isso. E paternidade vai te levar, o reconhecimento da paternidade suprema vai te levar a você se aproximar de Deus, e os pais que também reconheceram ao Senhor como Pai precisam também ir ao Senhor. Ou seja, todo mundo, a partir do momento que você vem a Cristo e reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você agora entende que você precisa ser um pai em conformidade ao que Cristo ensinou, como a referência de um pai que Cristo nos ensinou, que é honrar os seus filhos. Não, e está lá em Efésios 6, né? Se você for ver aqui, Efésios 6, o que é que vai dizer aqui? Efésios 6, os primeiros versos. Deixa eu olhar aqui, eu não anotei, mas acho que é Efésios 6. Versículo 4. E vós, pais, não provoquei a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então não é como o pai terreno quer, é como o pai celestial quer. E é interessante porque muitos pais, infelizmente, por não terem contato com as escrituras, eles usam o verso que lhe convém, que aí você volta para o anterior. Olha o verso 1 e o 2. Bota o 1, Vitor, por favor. Filhos, obedecei a vossos pais
no Senhor, pois isto é justo. Você vê que a mesma coisa que Jesus pede para o pai, ele pede para o filho. Ó, filho, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Olha o seguinte, 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vai citar agora o Antigo Testamento. Só que o que acontece muito hoje? As pessoas internalizaram, decoraram esse verso. E aí toda vez que está tendo uma situação de desavença dentro de lá, o pai vai fazer o quê? Vai se ensoberbecer usando esse texto para dar crédito, ainda que usado de forma errada. Ou seja, arrogante, batendo ou aplicando uma disciplina, um castigo muito severo. Porque se eu fizer... Olha, volta para o 4 de novo, Vitor. Por favor. No verso 4. Se eu fizer, criando meus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, ele vai me ensinar a medida certa de aplicar a disciplina, a correção. Ele vai dizer assim, olha, ele está errado, você precisa corrigir, agora primeiro precisa estar em mim. Diz que há desavença nisso, né? Isso. Porque às vezes o pai quer pegar, obedecer seus pais e sua mãe. O filho pega aquela outra parte. Mas no Jesus, que você está falando, ele ensina os dois. Isso. Então, se os dois fizerem o que está mandando, não vai ter desavença entre Exatamente. o pai e o filho. É isso que a paternidade celestial ela faz. Ela pega o todo e coloca o todo em movimento. O sistema maligno, o império das trevas, o sistema mundano que está operando, porque a terra é do Senhor. A Bíblia fala que a terra ela é do Senhor. O que está operando, que jaz o maligno, é o sistema. É o sistema que o maligno comanda. Porque a terra é do Senhor. No dia que o Senhor ele resolver aparecer, a Bíblia fala que ele vai restaurar. Né? Vai haver um novo céu, há uma promessa de novo céu e nova terra. Quem vai fazer isso? Quem tem o poder de fazer isso? Deus. O diabo tem poder de fazer isso? Novo céu e nova terra? Não tem. O que ele tem comando é sobre o império. É o sistema maligno que está rodeando dia após dia. Conforme está 1 Pedro, né? Acho que é 5:8. 5:7, 5:8. Pode ler aí. 5:8 ele fala assim: sede sóbrios, 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo gosta do adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Isso. Então, mas quem está ao nosso redor? Acho que está no mesmo texto, né? No mesmo. Mas tem uma passagem em Salmos que fala que os anjos do Senhor Acampam ao seu redor. Sim. Ao redor. Então, ao redor, o inimigo está sempre nos rodeando. Mas temos sempre o auxílio do Espírito Santo. A partir de Cristo Jesus, né? Da aceitação de Cristo como Senhor e Salvador, nós temos agora o Espírito Santo habitando em nós. Então, ele não tem poder. Ele só vai ter poder se eu der legalidade. Se eu der a permissão para que ele atue. E muitas vezes, erroneamente, a gente está dando força ao inimigo, né? Pode falar. Tem uma passagem, por exemplo, a 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 17 e 18, ele traz um pouco essa questão. 1 Pedro 1, 17 diz assim: ora, 1 dos 8. Ora, 17, perdão. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E aí 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos negaram. Porque recebemos nossos pais, as heranças dos nossos pais. Isso. A má criação, Isso. maus exemplos. Isso. Mas foi mediante o sangue de Cristo que nós fomos comprados para viver diferente. Isso. E isso só pode ser compreendido espiritualmente. Isso só pode ser compreendido espiritualmente. E aí vamos ver 1 Coríntios 2, 14. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus,
porque eles são loucura, e não se pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que há uma grande confusão, irmão. Se você for colocar uma família cristã sentada numa sala, numa casa, com uma família que não segue a Cristo, vai ter um choque grande. Porque as coisas que a gente vai tratar em alguns aspectos, alguns assuntos, naquela mesa ali, vai chocar. Por quê? Porque eles não vão ter a capacidade de discernir, porque eles não estão no Espírito. Por eles não viverem no Espírito, eu não vou conseguir ser claro para eles. Eu vou falar como se fossem códigos, é como se fossem em outra língua, em outro idioma. Né? E aí onde tem que estar a sabedoria da gente como cristãos. De ter como pedir auxílio do Espírito Santo para que nós consigamos levar o Evangelho de uma forma que eles consigam entender que só será possível existir de forma digna, ter uma família com amor, com compreensão, com justiça, com unidade, por meio do Evangelho. Agora, como vou aplicar isso? É por meio da orientação e liderança do Espírito Santo. Porque se eu for colocar à força o que eu entendi, lendo diariamente, o que eu já sei o que é certo e o que é errado, vai soar agressivo. Então eu preciso percorrer um outro caminho. Porque vocês concordam que já estão ariscos, já estão armados, né? Então, se eu for de uma forma agressiva, na forma de falar, expor, principalmente os textos que são muito claros e específicos, mas eu passar isso de uma forma muito agressiva, eles não vão receber. Eu tenho que encontrar uma maneira. Eu não estou falando de a gente amenizar, estou falando de a gente tentar fazer com que eles compreendam que para servir a Deus de verdade é preciso abandonar A, B, C, D, E ou F. Mas que eu preciso ter esse ponto de contato. Eu tenho que manter esse contato com as pessoas para que elas possam receber o Evangelho de alguma forma, de alguma maneira. Então, voltando para o que essa frase que eu gostaria de falar com vocês, que foi entender a paternidade divina, é uma fonte de consolo. Uma referência para a gente aprofundar um pouco sobre essa questão, nesse ponto, quando a gente entende, a gente é consolado. Eu gostaria de levar vocês a João 4, que é um texto assim, magnífico, né, que nunca vai perder ali a importância ou deixar de trazer lições no que se diz respeito à paternidade. João 4, 21, do 21 ao 24. Gostaria que alguém lesse, por favor, de forma pausada. João 4. Do 21 ao 24? Isso. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Veja só, esse é um diálogo muito conhecido, né, entre Jesus e a mulher samaritana. E aqui há um dilema aqui por conta da divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E houve uma separação, porque o Reino do Norte foi povoado por um povo místico, que adoravam muitos outros deuses, e por isso os judeus eles repudiavam, rejeitavam os samaritanos. E essa era uma mulher samaritana. E ela, no verso 19, se vocês forem observar aqui rapidamente, em 19, ela vai dizer assim: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Aí há meio que uma disputa, né? Os samaritanos têm um lugar certo para adorar. Jerusalém, os judeus têm Jerusalém, outro lugar. E uns dizem que, não, aqui que eles se revelam. Outros dizem, não, é aqui que se revelam. Aí Jesus ele vai trazer o que o Pai veio trazer como revelação, tanto para um povo como para o outro. Se você for ler na sequência, versículo 21. Jesus declarou, que foi o que nós leu: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Ele está dizendo, olha, vocês estão brigando por espaço. Eu não estou dizendo nem lá e nem cá. É nem aqui nem lá. Nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Isso está relacionado ao sincretismo religioso, que eles adoravam muitos outros deuses. Adoravam a Deus e a outros deuses. Então vocês adoram o que vocês não conhecem. Deus de barro, de pedra, de pau, que tem ouvido, mas não ouve, que tem olhos, mas não vê. Enfim, ele está ali expondo a vida dela, que ela está vivendo de forma inequívoca, ou por falta de sabedoria, ou por ter tido uma vida dentro de um povo, de uma cultura mística, misturada com muitas religiões. E aí Jesus ele vai trazer uma fonte. Ele vai trazer uma fonte. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Lembra que a gente falou há pouco tempo sobre o Espírito, né? Eu só posso compreender as coisas do Espírito se eu andar no Espírito. Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E para adorar o Pai verdadeiramente, tem que ser em Espírito. Se eu não adorar em Espírito, não tem como. Não tem como eu conhecer o amor do Pai se eu não estiver em Espírito. Se eu não crer que Ele ressuscitou. Que Cristo, Jesus ressuscitou dos mortos. Aí Paulo vai falar, né? Que se Cristo, Ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Ou seja, isso só pode ser discernido espiritualmente. Eu não estive lá, vocês não estiveram lá. Mas eu só posso crer nisso porque eu tenho aqui documentado pessoas que andaram com Jesus, que viveram com Jesus e viram Ele ressurreto. Por isso que Paulo ele insiste em deixar claro que outras seitas que estavam sendo levantadas e pregando ao contrário da ressurreição, ele falou, não, se vocês quiserem se amoldar a esse padrão, é vão a nossa fé. Porque nós estamos pregando algo que foi visível, algo que foi manifesto a um grupo de aproximadamente 120 pessoas, né, que viram Jesus sendo assunto aos céus. Voltando aqui, Deus é Espírito, né? É necessário que verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Quando ela escuta isso, ela vai replicar aqui para Jesus no versículo 25. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Aí Jesus Cristo vai se revelar. Porque ela está falando, ela está mostrando que ela conhece um pouco da história. Eu posso adorar outros deuses, mas eu também conheço um pouco da história do Deus de Israel. Aí eu sei que um dia ele vai se revelar. Aí Jesus vai dizer assim, Jesus então declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E essa informação, ela trouxe consolo para ela. Ela trouxe consolo, porque veja, se vocês forem depois com calma, ver a conversa mais atrás entre Jesus e ela, Jesus vai fazer o quê? Vai expor ela. Que quando ele chama ela, vai lá, chama o teu marido, ele está expondo ela a se confessar. Ele não está humilhando, ele fez uma pergunta normal.
vai lá e chama teu marido. Vem cá. Essa informação fez com que ela tivesse a consciência de que a vida que ela estava vivendo não era uma vida correta. E ela falou, não, mas eu não tenho marido. Aí ele vai lá e dizer para ela, já disseste bem, porque você já teve 5. Aí ele vai expor, revelar, porque não é uma humilhação, porque está só entre ele e ela. É só Jesus e a mulher, né? Ele fala, você disseste bem, porque você já teve 5 e o que você está também não é seu. Quando ele se revela como Messias, aí o consolo vem. Porque é como se Jesus está dizendo para ela assim, olha, se você entender que para chegar ao Pai, para o Pai te receber como filha, é em espírito e em verdade, então não precisa ser num monte aqui, não precisa ser acolá, é em espírito e verdade. Se você entender isso, a partir de agora você vai receber a paternidade do Pai. Então, essa revelação trouxe consolo para ela. Porque imagine quantas pessoas que teve sua vida acabada por má formação de caráter, de conduta por conta de más instruções, de maus pais, né? Péssimos pais, péssimas mães, uma pessoa que teve uma vida cheia de pecados vivenciados, cheia de tristeza, e aí chega alguém e lhe oferece a oportunidade de ter uma nova vida e de ser chamada e reconhecida como filho novamente, de ter seus pecados todos apagados, esquecidos. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é um consolo. É ele dizer, olha, eu posso e quero ser seu pai. Jesus levou essa promessa para ela, que eu posso e eu quero ser seu pai. Só preciso que você me reconheça e me adore em espírito e em verdade. Você perceba que qual foi o que Jesus ofereceu no início da conversa com a mulher samaritana? O que foi que Jesus ofereceu para ela? Nesse tema, nesse contexto. Quando Jesus foi buscar água. O que foi que Jesus ofereceu para ela? A água da vida, não foi? E ela estava indo buscar o quê? Água. Só que a água que ela estava buscando é para saciar a sede física. E o que Jesus estava oferecendo era um consolo, era uma água que iria limpar e tirar todo um processo obscuro de tristeza e de dor. Jesus estava oferecendo algo para ela ser limpa, purificada. Ela só entendeu isso quando Jesus se revela como Messias. Porque quando ela recebe essa revelação de que Jesus é o Messias, os discípulos estão chegando. Veja no versículo 27. Os discípulos estão chegando e ele pergunta aqui, ó. Não pergunta nada, na verdade. Naquele momento, João 4:27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, olha só agora, é muito fácil aqui, ó. O versículo seguinte, 28. Quanto a mulher, mas a minha tradução está falando aqui, então, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Veja só, quanto a mulher, ou em outra tradução fala assim, então, deixou o seu cântaro. Era um instrumento que simbolizava um objeto que iria trazer uma saciedade física. Ela larga aquele objeto para o qual ela foi buscar, que era para satisfazer ali a sede dela e do rapaz que ela estava vivendo, tendo uma vida a dois. E ela própria agora se torna um instrumento para carregar a água da vida. Porque isso não foi o que ela foi fazer? Veja no versículo 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura este o Cristo? Ela ocupa o lugar do cântaro. Ela, espiritualmente falando, ela ocupa no campo espiritual esse objeto do cântaro. Ela é a condutora agora da água da vida.
ela vai levar vida. E os discípulos eles não estão entendendo espiritualmente, porque vamos ver o que eles vão falar na sequência, na conversa. O 30. Então saiu da cidade e foram para com ele onde estavam. Olha o 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Verso 32. Mas ele lhes disse: tenham algo para comer que vocês não conhecem. Jesus está no campo do espiritual, no campo do invisível, e eles estão ainda no campo físico. É por isso que muitas das vezes, irmãos, nós como crentes cristãos, muitas vezes demoramos a compreender e às vezes as coisas se prolongam muito na nossa vida, porque a gente está ainda no campo do material, do físico, enquanto que o Espírito Santo está querendo nos levar, tirar desse lugar de materialidade e nos transportar para o lugar de espiritualidade, para que nós compreenda a vontade de Deus. Aí, veja só, olha o que ele fala no verso 32, mas ele diz: tenham algo para comer que vocês não conhecem. Então isso traz uma confusão na mente dos discípulos, porque eles estavam ainda no campo material. Olha o 33. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe de comida? Eles estavam ainda pensando que não, ele está falando de comida, eu acho que alguém veio aqui e trouxe comida para ele, e ele está saciado. Então a gente deu uma volta à toa, a gente foi comprar comida, porque eles estavam desconectados. E muitas das vezes nós não entendemos o trabalho de Deus em muitos aspectos, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida individual, com Deus ou em comunidade, porque a gente não rompeu essa barreira e fomos para o espiritual. E com isso acaba retardando o trabalho de Deus. O avivamento, o derramar de mais unção, de poder, de conhecimento, de aproximação, de um contato mais palpável com Deus, porque a gente ainda está muito nesse campo raso. Olha a sequência. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Está falando do Pai. E o assunto aqui é paternidade, né? E concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Quem lavou o cântaro? Não foi a mulher? Ela, figuramente, de forma espiritual, ela se transformou agora no condutor da água da vida. Não foi isso que ela fez? Ela está levando a água da vida. Para quem? Para aqueles outros samaritanos. Então, quando Jesus fala assim: olha, levanta os olhos e veja os campos estão maduros. Só que eles não estão conseguindo discernir, porque eles estão no material, eles estão olhando assim para o campo de verdade, para a terra, né, que é arada ali, que é cuidada. Só que Jesus está olhando para pessoas, ele está olhando para a vida. Ele está dizendo: olha, levanta os olhos, que a água da vida está chegando em um povo. A água está sendo transportada e vidas estão sendo alcançadas. Levanta os olhos e vejam. E muitas das vezes a obra ela é atrasada, muitas das vezes na nossa vida pessoal, porque a gente não entendeu ainda o trabalho de Deus. Não teve compreensão de que Deus está querendo que você se aproxime mais com Ele. Que você seja um filho mais próximo, seja um filho mais obediente, um filho que escute mais, que leia mais sobre Ele. Porque o que Jesus falou aqui para ela: vocês falam do que não conhecem, nós falamos do que conhecemos. Não foi isso que ele disse aqui, ó? No versículo 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Então, se eu conhecer a Deus, quando Ele revelar as coisas espirituais, eu vou entender, eu vou compreender, porque eu estou conhecendo a Ele, eu estou buscando conhecimento. E os judeus, eles eram muito estudiosos, eles tinham essa dificuldade na questão de se acharem super-heróis, vamos dizer assim, né? Porque eles conheciam demais.
Só que Jesus, em contrapartida, eles estavam querendo mostrar para eles que eles estavam vazios do Espírito. Eles tinham muito conhecimento, pouco Espírito. E a mulher tinha muito conhecimento de outras culturas, tinha um pouco conhecimento também de Deus, mas também estava deixando do Espírito. Resumo, todos precisavam da mesma coisa. Todos nós aqui precisamos do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não vir aqui para trazer iluminação para minha cabeça, para a sua cabeça, esse estudo aqui seria só mais algumas horas, alguns minutos perdidos. Porque é Ele que traz a iluminação. Eu trago a mensagem, mas é o Espírito que vai trazer a revelação para vocês. E vocês vão entender o que Ele quer que seja feito na sua vida pessoal. Eu não tenho esse poder. Eu não consigo ver. O pastor não consegue ver. Os pastores não conseguem ver. Mas Deus conhece. Deus te conhece. Ele vai dizer assim, olha, tu está precisando disso, disso, disso. Isso aqui precisa melhorar. Esse ponto aqui precisa melhorar um pouco mais. Aqui precisa ser mais tranquilo, mais paciente, mais longânimo. É assim que Ele faz. Mas é como que Ele faz? Através do conhecimento de Deus. Lendo, se relacionando, orando, tendo uma vida em comunidade, tendo uma vida de oração, tendo uma vida participativa nos cultos. É através desse conjunto de fatores que o Espírito Santo de Deus ele vai vir, vai se revelar e vai trazer luz. Está claro, irmãos? Isso é o que Cristo está oferecendo para ela. Eu estou te oferecendo uma paternidade. Você estava como uma órfã até hoje, mas agora eu estou me propondo, me doando como pai. Gratuitamente. Eu vou. Isso se cumpriu na morte dele. Isso se cumpriu para todos. Quando ele se entrega, ele está dizendo, olha, se vocês quiserem ter um pai, eu vou levar vocês a se encontrar novamente. Pegando aqui a visão de Gênesis 3, que teve o fato ali da queda, né? Antes de Gênesis 3, em Gênesis 2 vai falar sobre o relacionamento entre Deus e o homem. Que Deus diariamente descia e se relacionava diretamente com o homem. E o pecado levantou um muro, uma parede que separou, que tornou todos os inimigos de Deus. E Jesus, ele, através do seu sacrifício, ele derruba essa parede e pega na minha mão assim, e ele deve assim, olha, pega na mão do seu pai agora novamente e volta a caminhar com ele. É por causa de Jesus que nós passamos a sermos chamados novamente de filhos. Foi por meio de Cristo que nós voltamos novamente a sermos tratados, amados e orientados com um relacionamento agora de amor como era no início, antes do pecado. Então Cristo ele faz isso. Uma outra coisa, um outro ponto que eu quero abordar aqui com vocês, o que gerou a partir desse reconhecimento, esse consolo, quando ela recebeu essa paternidade, foi o abandono. Porque veja, qual foi a movimentação que ela fez quando ela reconheceu, teve a revelação de que Cristo era o Messias. Qual foi o movimento que ela teve? Ela tinha uma vida errante, não era? Ela tinha 5 maridos, teve 5 e o que ela estava não era dela. Mas qual foi o movimento que ela teve? Quando ela soube que Cristo era o Messias, foi abandono do velho eu, do homem anterior, do homem agora que vivia uma vida antes no pecado. Veja o verso 28. Olha o João 4, 28. Conquanto a mulher deixou o cântaro. Essa parte que você fala, deixou o cântaro, ela foi para lá com o propósito de pegar água, não foi isso? E ela ia voltar para a sua vida normal. Quando ela recebe a revelação de Deus através de Cristo Jesus, ela não mais continua com aquele instrumento que ia fazer com que ela levasse, retornasse para a sua vida errante. Ela abandona aquilo que fazia parte do passado dela, vamos dizer assim, e passa agora a ser conduzida pelo Espírito. Porque o Espírito leva agora ela para a vontade do Pai, que é o quê? Viver uma nova vida e levar essa água da vida para as pessoas. Ela foi renovada, ela foi transformada,
a água da vida que Jesus estava ali oferecendo a ela, ela entendeu que ela estava sendo alimentada, só que ela não estava tendo a compreensão de que ela estava tomando uma água viva, porque essa conversa com ela foi uma aula de gerar, não diria inveja, mas gerar desejo em todos nós aqui de querer também ter tido esse momento de conversa com Cristo Jesus. Quem não queria ter esse momento com Cristo Jesus, como essa mulher teve ali? Foi uma conversa longa, se a gente for ler. Então, quando ela entendeu do que Jesus estava falando, no campo espiritual, ela foi regenerada, ela foi transformada, e a sua vida agora não tinha mais sentido no velho homem. Por isso que ela abandona o cântaro, e agora ela vai levar a água da vida. Ela agora é o instrumento que conduz a água. Eu vou ser o porta-voz, porque eu sei agora que esse homem é o responsável para me conectar novamente com o meu Pai. Eu tenho um Pai novamente, porque Ele é o Messias. Ele é o mediador, aquele que conecta novamente todos os que estão perdidos para ser novamente filhos e filhas. Então, ela abandona o cântaro e vai, veja a sequência, 29, Vitor. Vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este convite do Cristo? Veja a sequência, o 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter comigo. A missão estava sendo cumprida. Jesus transformou, ela abandonou os instrumentos antigos e agora passou a utilizar as armas do Senhor. As ferramentas que o Senhor agora deu para ela. Aquilo que você usava antes, Jesus está dizendo, olha, larga esses instrumentos. Eu vou te dar agora novos instrumentos, novas capacidades, novos dons. Se você achava que você era uma mulher que não tinha capacidade, eu vou te dar capacidade. Se você achava que você era uma mulher que não tinha capacidade de comunicar com as pessoas, eu vou te dar capacidade de comunicar. Se você era uma mulher que não tinha coragem de ter contato com as pessoas por vergonha, eu vou tirar a sua vergonha. Eu vou mostrar que você está perdoada e o perdão vai te trazer segurança, vai te trazer agora a convicção de quem você agora é. Porque ontem já passou. Hoje você é uma nova pessoa. Hoje você é filha. Hoje você é uma nova criatura. E você irá me servir. Isso foi gratuito. Isso foi como assim, espontânea. Ela não foi forçada a viver uma vida como essa. Só para encerrar, leia comigo. Cadê aqui, meu Deus? Timóteo. 2 Timóteo. Assim. Perdão. Filipenses 1:1. Agora já se inspirou. Pode ficar ali para irmãos. Eu vou só ler aqui para a gente encerrar. Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Veja só. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Em outra tradução, para falar escravos. Servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, como os bispos e diáconos. Em outras traduções, fala essa expressão de escravos. Não um escravo não escravos tomados à força, mas eles se colocavam como servos, como escravos do Senhor Jesus. Essa forma de se nomear a si próprio, isso mostra que o amor de Cristo, ele nos insere no seu corpo. Está inserido no seu corpo, conforme está em Efésios 4, a qual diz lá que todos, ele está em todos, operando no meio de todos, a qual ele é a cabeça, e todos os membros estão ali inseridos nesse corpo. Isso faz com que a gente esteja ligados de forma espiritual a ele, mas voluntariamente, sabe? Não
por pressão, não por peso, não por uma imposição, mas porque eu entendo quem Jesus é e o que ele me fez me tornou novamente a partir do sacrifício dele. Então, essa compreensão me faz a servi-lo, me faz levar ao entendimento de que eu preciso servi-lo, custe o que custar. Custe a minha vida, custe os meus dias, custe meu horário diário, meu horário de trabalho ali, o meu serviço, o trabalho, a minha vida na faculdade, a minha vida em comunidade, a minha vida inteira vai ser para glorificar ao nome do Senhor. Porque eu sei que eu passei a ser filho novamente por meio do Filho. E porque eu sei disso, eu vou viver agora como filho, obediente. Eu vou abandonar todas as práticas que antes eu achava que não tinha capacidade de abandonar e de vivenciar um novo. A partir de Cristo Jesus, eu tenho essa compreensão que agora o pecado não mais me aprisiona, conforme está em Romanos 8:1, né? Que não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Cristo me libertou. E se Ele me libertou, agora eu vou viver como uma nova criatura. Amém? Como uma pessoa que foi adotado. Nós somos filhos adotivos. Agora somos ligados ao Pai. E como filhos dele, temos que prestar um culto diário, contínuo, em amor, em santidade, em paciência e sempre olhando para Ele, obedecendo a Ele, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos agradecer por essa oportunidade. Eu creio que nessas explanações aqui que a gente leu aqui, abordei os outros pontos que está na lição. Os irmãos podem depois meditar e estudar com calma a lição. E que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus.